seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos, bom dia Dilson, bom dia amigos aqui da bancada. O que me traz aqui hoje é a decisão do Supremo a respeito do impedimento da reeleição de Alcolumbre e Maia. Saiu ontem as decisões que faltavam. Vamos lá, o STF na ativa. Muitos do que me ouvem neste programa me criticam por não tecer comentário contra este ou aquele ministro, como se eu quisesse proteger aqueles que têm a minha preferência, como digno de vergar a toga da mais alta corte do Brasil. Como faço comentários sem levar em consideração simpatias pessoais, me sinto livre para criticar os membros do STF naquilo que eu acho errado, ou que vai de encontro ao que prevê nosso texto constitucional. Também tenho a consciência de que tem ministro do STF que nunca deveria estar ocupando uma cadeira no tribunal. Essa introdução toda foi para tecer comentários sobre a decisão que o STF tomou acerca da possibilidade da reeleição dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional. O mais engraçado disso tudo são os que postam como defensores do texto constitucional. São contrários à ideia de reeleição dos chefes das casas, porque dizem que a forma de como o STF está julgando vai de encontro ao artigo 57 da Constituição Federal. Essas cabeças de camarão, que agora defendem a Constituição, são os mesmos que não têm o mínimo de pudor de defender a prisão em segunda instância, contrariando justamente uma cláusula pétrea da nossa própria Constituição. Os semi-analfabetos que alardeiam nas redes sociais o cumprimento das normas constitucionais passaram a demonizar o relator do processo que discute essa reeleição dos presidentes das casas do Congresso Nacional. No caso, me refiro ao ministro Gilmar Mendes, sem nem ao menos ler o que o ministro votou. Aliás, pedir para essa gente ler alguma coisa é tarefa impossível. A grande maioria nunca leu nada, até porque é analfabeto. Por sua vez, os que sabem ler algumas palavras não têm estofo intelectual para compreender uma frase com sujeito, verbo e predicado, quiçá uma decisão do STF. Mas quando vai de encontro às suas visões políticas, bradam logo o cumprimento da norma constitucional. E vendo a possibilidade real de haver alteração neste processo de escolha, com a possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia e Alcolumbre, começam a bradar o cumprimento constitucional. Essa madrugada saiu as decisões dos três que faltavam, então não há mais possibilidade de reeleição nem de Maia nem de Alcolumbre. Fica bem claro que a opção dessas cabeças de camarão não é pela constitucionalidade, mas de ver uma pessoa alinhada ao presidente da República, mesmo que essa pessoa tenha um passado, digamos assim, mais ou menos complicado. E a manutenção de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados como presidente não é bem vista pela trupe bolsonarista. Ele não se alinha às fanfarronices e à falta de projeto político do presidente da República. Ele tem sido a voz da temperança e o equilíbrio no cenário político atual. Quanto à discussão da ADI 6.524, que tem como relator o ministro Gilmar Mendes, ajuizado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que questiona o processo de reeleição do presidente das duas casas do Congresso Nacional. Tem uma posição contrária, em parte, do voto do ministro Gilmar. Diz o magistrado em seu voto de 75 páginas, que eu li, bem assim, abre aspas, o limite de uma única reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa, e assentando-se outro sim, que o limite de uma única reeleição ou recondução a ser vinculado, deve orientar a formação das casas das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a partir da próxima legislatura, resguardando-se para aquelas que se encontram em curso a possibilidade de reeleição ou recondução, inclusive para o mesmo cargo. Fecha aspas. Fica bem claro que o voto do ministro não é uma imposição mandamental, mas a interpretação que se dá aos regimentos internos das duas casas e o texto constitucional, competindo a eles dar melhor regramento aos casos de recondução aos cargos da presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Na minha modestíssima opinião, o artigo 57, parágrafo 4 do texto constitucional é bem claro. Reproduz aqui o que prevê esta lei. Cada uma das casas, abre aspas, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Portanto, entendo que não cabe a possibilidade de recondução de ambos os presidentes atuais. Também segue essa mesma linha os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e aí vai. As cabeças de camarão bolsonaristas defendem a aplicação do texto constitucional não por amor à nossa Constituição, mas porque vislumbram presidentes que abracem as políticas espirocadas do presidente Bolsonaro e sua trupe. E também embarrear qualquer possibilidade de abertura de CPIs que atrapalhe o seu governo ou um impeachment que toda hora chega ao Congresso.
O fervor dessa gente não se encontra também na impossibilidade da prisão em segunda instância. Isso eles não têm esse fervor. Saiu os votos ontem, né? Fux, Barroso e Fachin definiram que não cabe reeleição, né? No atual placar ficou a favor do ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, contra todo o restante. E não pela recondução do Senado, apenas o ministro Cássio Nunes. O processo deveria ser julgado até o dia 14, mas já saiu aí a sua decisão, né? Lembrando aos amigos que discordo do voto do relator pelos motivos técnicos. Não que esteja errado, mas que não coincide com a minha interpretação, mesmo sabendo que se houver uma eleição para a presidência das duas casas, um bolsonarista assuma e venha se aliar com as políticas, pelas práticas políticas atrasadas do presidente da República. Ao contrário das cabeças de camarão que defendem a Constituição por outros motivos. Democracia é isso. Por bem, caros amigos, ontem saiu de madrugada os 3 votos restantes, então está definido que não pode haver a recondução dos cargos nem de Maia e nem de Alcolumbre. Os que defendiam a não reeleição não era apego à Constituição, era apenas para tentar trazer à presidência das duas casas alguém que se alinhasse ao presidente da República. É o que eu tenho a dizer. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance.